Show da Cidade. Entrevista. Vamos conversar agora com a senadora Tereza Leitão, do PT. Vamos falar sobre violência nas escolas e também sobre a reforma no ensino médio, que inclusive são pautas no mandato da senadora. Bom dia, senadora Tereza Leitão. Seja bem-vinda ao programa Show da Cidade. Bom dia, Claudiana. Bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Agradecemos pela sua disponibilidade, sabemos que tem aí uma agenda bem corrida e agradecemos por poder participar conosco na manhã desta segunda-feira para falarmos sobre um tema tão importante que tem chamado a atenção de todo mundo, né? Que é justamente em relação a esses ataques violentos que vêm acontecendo nas escolas, infelizmente, né, senadora? Até porque o Brasil ele registrou 22 ataques violentos em escolas justamente entre 2002 e 2023, dos quais 10 aconteceram nos últimos 2 anos. E a senhora, como educadora, como vê esses recentes ataques às escolas? Eu vejo com muita preocupação, muita indignação até, mas o período em que esses ataques aumentaram foi um período onde o ódio a violência foi muito propagada no nosso país. O que a gente fica mais admirado, inclusive, é com o perfil dos agressores. Às vezes até adolescentes, jovens. Então há de se tomar uma posição, uma coisa que está preocupando o Brasil inteiro. E não é uma coisa simples, Fabiana, não é uma coisa descolada, não é? De um contexto de falta de respeito e de violência. Então, a proteção das crianças e dos trabalhadores de educação é uma prioridade nesse momento. Muitas medidas já foram anunciadas, estão sendo tomadas, né, pelo governo federal. Uma delas diz respeito à formação de uma comissão interministerial para tratar do tema no âmbito da educação, no âmbito da segurança, no âmbito das políticas sociais. A outra questão diz respeito à valorização do corpo docente, a valorização dos trabalhadores, porque tem que ter um apoio também psicossocial e também a guarda escolar, a patrulha escolar, que está sendo reforçada, tanto para proteger o patrimônio, como para proteger a vida das crianças e dos estudantes. Com certeza, e dezenas de projetos de lei apresentados ao Congresso Nacional nas últimas semanas propõem a implementação de detectores de metal, aparelhos de reconhecimento facial e também da segurança armada nos arredores de escolas e creches. Mas qual a sua análise, senadora, em relação a esses meios de segurança nas escolas? Todos eles serão inúteis do ponto de vista da prevenção. Nós vamos, inclusive, fazer uma audiência pública do Senado, já foi aprovada na Comissão de Educação, porque os estudos mostram que a segurança armada, ela provoca mais violência. Os Estados Unidos foram o primeiro país onde esse fator aconteceu de forma sistemática e, assim, muito forte. E a alternativa da segurança armada não resolveu. A gente sabe que, emergencialmente, temos que tomar uma posição de segurança, de proteção. Mas não é só isso. Não é só isso. Isso é uma coisa do contexto. Então, é necessário se tratar toda medida de segurança e de proteção à escola do ponto de vista também educativo. Não adianta a gente achar que um soldado na porta da escola, que um detector de metal vai impedir a violência, porque os estudos já mostram que não impede, dá aquela sensação de segurança. Mas a gente não quer só isso. A gente quer, de fato, que a escola seja um local seguro,
e que as crianças estejam lá protegidas de toda e qualquer violência. Inclusive, nós vamos convidar, Claudiana, para essa audiência no Senado, especialistas nesse sentido, pesquisadores, para poder a gente ter uma leitura bem consistente do que é que precisa ser feito. E essas audiências no Senado, elas começam quando, senadora? Está na pauta desse mês ainda. Foram várias proposições, o presidente juntou todas em uma só e deve começar ainda esse mês. E entre essas reuniões, quais são os principais pontos de cuidado que a senhora vai levar até essas audiências? A análise do fator, do fenômeno de violência, o resultado desses estudos, o perfil dos agressores, né, é muito complexo mesmo. E como é que a gente pode tratar a questão de maneira permanente e não apenas eventual? São pontos, de fato, de grande importância, mas a gente vê muito, senadora, a questão dos pais, dos alunos, dos professores, todos assustados. Inclusive, tem pais que ainda, mesmo com essas seguranças que estão sendo implantadas nas escolas, muitos pais acabaram ainda não deixando os filhos irem até a escola. E como apoiar esses pais e esses professores assustados nesse momento com toda essa situação? É uma situação que você tem que compreender. Não é brincadeira. Se coloque no lugar de um pai, de uma mãe, que deixa seu filho na escola e na hora de ir buscá-lo recebe a notícia de que ele foi morto. É uma situação absurda do extremo da dor, né? Eu acho que o envolvimento das famílias no dia a dia da escola, o próprio envolvimento da comunidade onde a escola está inserida, tudo isso são fatores, Claudiana, que precisam ser revistos. Né? Não é esses ataques, observe o ciclo desses ataques. Você, na abertura do programa, fez isso. Não é uma coisa isolada. A gente tem que ter um cuidado redobrado. As medidas têm que ser imediatas, mas também temos que ter medidas a longo prazo. Quando a gente fala também nessa questão desses ataques, muito tem sido citado a questão das redes sociais. Qual o seu ponto de vista em relação a essa questão das redes sociais em relação a esses ataques, senadora? É um dos indicadores das pesquisas, que esses assassinos, eles se alimentam dessa violência propagada nas redes sociais. Sem sombra de dúvida, há que se criar, inclusive, mecanismo para suspender determinado tipo de postagem, determinado tipo de estímulo. Já há também, nessas audiências, tem chamado também pessoas especialistas, né, nesta área. O que se diz é que a grande maioria desses ataques foi planejada, estimulada e trabalhada nessas redes sociais. Uma medida importante nesse aspecto, que foi tomada pela imprensa, é de não divulgar o nome, nem o rosto, né, nem o físico do agressor, porque eles ficam se autoestimulando e estimulando os outros a fazerem o mesmo. Toda essa onda, inclusive, teve o ataque, depois você viu que teve uma onda muito grande, né, de anúncios, de provocações, né, dizendo que aquela escola ia ser atacada e era o dia daquela outra. Tudo isso faz parte desse roteiro que é fomentado em determinadas redes e em determinados grupos que atuam dessa maneira para desestabilizar o ambiente, para se formar um ambiente de terror mesmo. Então, isso é das linhas de pesquisa que está sendo feita. E quando a gente fala nessa questão da proteção, do cuidado, tanto com os alunos como com os pais também,
Há uma lei federal de 2019 que dispõe sobre a presença de profissionais de psicologia nas escolas do ensino público, mas infelizmente não é isso que a gente tem visto, senadora. A senhora, como educadora, o que pretende fazer em relação para que, de fato, essa lei ela possa, de fato, ser colocada na prática em todas as escolas do ensino público? É a cobrança. A mim compete fiscalizar e cobrar para que os sistemas possam fazer esse atendimento, como eu falei, psicossocial. De maneira geral, Claudiana, a sociedade está muito prejudicada do ponto de vista da saúde mental, né? É muita competição, é muito estresse, é muita pressão, é muitas horas de computador, é muitas horas de tela, e o resultado já está aparecendo. Então, é necessário muito bullying nas escolas também. Então, é necessário, de fato, que haja essa observância, não é, dessa questão. Com certeza. E agora falando, senadora, em relação ao novo ensino médio, a senhora, inclusive, preside a subcomissão que está discutindo sobre esse tema. E para o nosso ouvinte entender melhor o que é esse novo ensino médio e por que existe esse debate sobre o tema. Foi uma reforma que foi feita por medida provisória no governo Temer. E depois do governo Temer veio o Bolsonaro. E a medida, além dela ter muita fragilidade, tanto é que houve naquele período a ocupação das escolas pelos estudantes, reação dos professores, a Câmara Federal botou a medida para suspender a reforma, mas nada foi feito e a reforma seguiu de maneira bem atabalhoada. A implementação está muito difícil. Os estudantes estão abandonando o ensino médio, os índices de evasão estão imensos, porque a reforma não responde àquilo que é necessário para o ensino médio. Nós tivemos um achatamento curricular, um empobrecimento muito grande do currículo, diminuição de disciplinas básicas, e a parte diversificada ficou bastante vulnerável, empobrecida mesmo. Então, os efeitos começaram a aparecer, e como nós temos agora um governo democrático, um governo que discute, um governo que ouve, o movimento está pedindo a revogação desse modelo e para colocar nesse modelo, no lugar desse modelo, um ensino médio consistente que possa responder às suas finalidades. No Senado, eu propus e foi criada uma subcomissão para debater o ensino médio no âmbito da Comissão de Educação. Já foi aprovada. Amanhã a gente começa o trabalho, vamos apresentar o plano de trabalho para os senadores, ouvir todas as entidades da educação e propor o Ministério da Educação suspender o cronograma de implementação, justamente para propiciar o debate e a gente fazer uma outra proposição. Mas com essa suspensão da implementação do novo ensino médio, considerada provisória, né? Essa suspensão, essa situação ainda não vai ficar mais confusa nas escolas, senadora? E que tipo de solução não fica até pior do pode que está ser não, dada? Claudiana. Não fica pior do que está não. Os meninos estão sem aula. Tem escola que a parte diversificada praticamente não existe, ou então ela é ridícula, ela é bizarra. Você tem aulas sem nenhum conteúdo pedagógico. E aí você diminui as aulas de física, as aulas de química, tira a sociologia do currículo, não tem mais aula de filosofia. Que preparação é essa? Aí os meninos da escola particular vão para o Enem com condições muito melhores. Porque essa reforma, ela teria que ter também uma estrutura na escola, teria que ter laboratórios, teria que ter professores preparados. Nós temos déficit de professores em praticamente todas as redes públicas. Tem que dar um freio de arrumação. É isso que o MEC está fazendo. É um freio de arrumação para se reorganizar e propor um ensino médio consistente que possa preparar o estudante para o ensino superior, se ele quiser, e se ele não quiser sair da escola com uma formação sólida
e com formação profissionalizante também, que é um dos itinerários. E gerou também muitas dúvidas, né? Não só em relação aos professores, quanto também aos próprios estudantes, porque eles querem fazer o Enem, desejam fazer o Enem, cursar no ensino superior, e esse novo ensino médio dificultaria um pouco, né, isso, senadora? Por isso que a gente está suspendendo, para que eles não sejam prejudicados. Eles farão o Enem, ninguém vai deixar de fazer o Enem por conta desses estudos, não. Eles vão fazer o Enem, mas a gente precisa dar condições para eles fazerem o Enem em pé de igualdade. Essa reforma está gerando muita desigualdade entre a escola pública e a escola privada. E é o que a gente espera que não aconteça, né, senadora? Porque a Claro. gente espera que a educação melhore no Brasil, esses índices, né, que a gente vem acompanhando, os índices, que eles melhorem, não que acabe prejudicando ainda mais. Claro, todo o nosso objetivo com isso é promover a melhoria da qualidade do ensino, ter professores valorizados, tanto é, Claudiana, que o movimento Revoga, ele tem à frente os estudantes. Os estudantes não estão satisfeitos, eles estão sentindo na pele o que é que está acontecendo nas escolas. Estão se sentindo, inclusive, subestimados na sua capacidade e na sua competência. E agora, senadora, a gente falando da sua gestão, desses primeiros meses como senadora, representando Pernambuco no Senado, o que a senhora destaca para a gente do seu início de mandato? Bom, a educação ela tem que ser mesmo a minha pauta prioritária, né? Nós estamos com um pouco mais de 2 meses de mandato, tenho tido todo o cuidado de estar presente no Senado, nas comissões, apresentando o projeto de lei, atendendo os chamados de debate. Agora mesmo eu estou em Curitiba. Uma deputada estadual vai fazer uma audiência pública agora, às 9 horas, sobre o ensino médio. E acho que essa tarefa de defender e de representar a educação, ela me foi dada pelo meu roteiro de vida, pelas minhas convicções, pelos meus compromissos. Temos também a grande satisfação de representar o presidente Lula, a nossa bancada de sustentação do governo, a nossa bancada do PT com 8 senadores. É uma bancada muito ativa, é uma bancada muito bem articulada e está sendo, nesses primeiros meses, uma experiência muito desafiadora. Temos aí pela frente muitas medidas provisórias que interessam ao povo. Eu estou, inclusive, na comissão da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Temos a medida provisória do Bolsa Família, a medida provisória da reestruturação administrativa do governo. Então, é um governo que anda. É um governo que anda e que anda com o povo e para o bem do povo. Recentemente, você viu como o Brasil se saiu bem nas negociações com a China e com os Emirados Árabes. Então, o Brasil volta a ser respeitado, o Brasil voltou a crescer, e ser senadora em um contexto desse é, sem sombra de dúvidas, muito animador. Estou muito feliz, trabalhando muito, mas foi para isso que o povo me elegeu, né? Senadora, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa Show da Cidade. Lhe desejo um bom mandato e que essas questões relacionadas à educação, que são de fato as suas pautas, que elas sejam de fato solucionadas, principalmente esse caso da violência nas escolas, que é o que a gente espera, né? Que de certa forma isso venha se resolver o mais rápido possível, que esses ataques eles acabem, né? Porque queremos pais, queremos escolas, queremos os nossos filhos, sobrinhos na escola e não com violência nas escolas, que seja de fato escola de paz. Exatamente. A cultura da paz, da convivência solidária, da aprendizagem, da proteção, são direitos e a gente precisa garantir esses direitos. Muito obrigada a você, Claudiana, a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Uma boa semana de trabalho.
Muito obrigada e uma ótima semana. Conversamos no Show da Cidade com a senadora Tereza Leitão.